Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar nossa vida em ordem? Sim, mas antes uma charadinha. O que é um pontinho amarelo no oceano? A dica que a Pro dá é um desenho. E aí? Desenho, oceano, pontinho amarelo, o que será que é? Vou colocar um tempinho para vocês pensarem, tá bom? Começando agora. Pronto, o primeiro ano, o tempo acabou. E aí, o que será um pontinho amarelo no meio do oceano e que a Pro disse que é um desenho? O que será que é? Vamos ver. É o Bob Esponja. Muito, muito fácil. Queridos, antes da gente continuar, eu peço perdão caso vocês estejam ouvindo ao fundo algum forró, tá? É porque o vizinho da Pro, ele é um pouco inconsciente, né? Ele não pensa muito nas pessoas que estão ao redor. Então, se vocês ouvirem alguma música, saibam que é o vizinho, tá bom? Agora sim, bora? Bora! Peguem o capítulo 3 de matemática, né? A gente agora vai dar um fim, vamos terminar esse capítulo 3, né? Esse videozinho que a Pro tá fazendo, vocês vão fazer as atividades complementares, tá bom? Nas páginas seguintes. Então, quando a gente fala de atividades complementares, a gente já sabe que o que não der para responder na própria apostila, a gente responde aonde? Nas linhas do caderno, né? Colocando lá atividade complementar e o número da questão e a resposta, tá bom? Então, o que não der para responder na apostila, tem que responder no caderno, sempre indicando qual questão que é, tá? Lembrando que é a atividade complementar da onde? De matemática, tá bom? Aí na questão 1 fala assim, então, para iniciar aí a conversa, né? As questões das atividades complementares. Fala-se assim, ó. Os alunos do primeiro ano da escola. Aprender é legal, é o nome da escola, tá? Olha só que legal. Aprender é legal. Jogaram basquete e fizeram um gráfico para representar o número de cestas que cada amigo fez, né? Então a gente tem aqui alguns amigos. A gente tem a Andrea, o Breno, o Carlos, a Daniela e o Fábio. Cada linha, então, é um amigo, certo? Não vai ser por colunas esse gráfico, vai ser por linhas. E aí, a Andrea, ela fez quantos? Cada quadradinho representa um ponto que ela fez. Então, a Andrea fez 6 pontos. O Breno fez 3. O Carlos fez 5, a Daniela fez 7 e o Fábio, tadinho, só fez 1. E aí na questão A fala assim, ó, de acordo com o gráfico, quem marcou mais cestas? Então quem fez a maior pontuação aqui? Foi a Andrea, o Breno, o Carlos, a Daniela ou o Fábio? Fácil, né? Então escreve aqui o nome da criança. Na questão B fala assim, ó, quantas cestas as crianças do primeiro ano marcaram juntas? É um número par ou ímpar? Então, contando todos os quadradinhos rosados, quanto que deu? Vai colocar o número aqui que deu, certo? E aí você vai me falar se esse número que deu aí, da soma de todos os quadradinhos, esse número é par ou é ímpar? Então, são duas questões aqui, duas perguntas na letrinha B, tá bom? Na questão 2 é muito fácil, porque fala assim, ó, registre o número que representa cada uma das coleções e depois diga se a quantidade é par ou ímpar. Então, conta primeiro quantas borboletas tem. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9. A gente já sabe que o primeiro grupo de figuras tem 9, né? Esse número é par ou é ímpar?
A mesma coisa vocês vão fazer em relação aos sorvetes. Conta tudo, coloca quanto que deu aí o numeral. Depois você vai me falar se esse número é par ou é ímpar, tá bom? Na questão 3 fala assim, ó. Joana e Pedro estão fazendo uma brincadeira usando 2 dadinhos, que são esses dadinhos aqui, ó. Joana apostou que se ela jogasse os dados, a soma dos números obtidos iria ser ímpar. Já o Pedro disse que não, que a soma será par. Aí eles jogaram os 2 dados e aconteceu isso daqui, ó. Observe a imagem ao lado. Eles jogaram os dados. Deu 6 em um dadinho e 1 em outro. E aí fala assim logo abaixo. Quem acertou foi a Joana, que disse que ia ser ímpar, que ia sair números ímpares. Aliás, que a soma ia dar ímpar, ou o Pedro, que falou que não, que a soma dos 2 dados ia dar par. Quanto que é, primeiro ano? 6 mais 1. Esse número é par ou é ímpar? Se for ímpar, quem ganhou foi quem? Foi a Joana ou foi o Pedro? Se for par, quem ganhou? Foi a Joana ou foi o Pedro? Certo? É de pensar essa daqui, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui se a quantidade é par ou é ímpar e quem ganhou. Fácil, né? Na página 56 é mais fácil ainda, porque fala assim, ó, o gráfico representa o número de automóveis que ocupam o estacionamento da escola Aprender é Legal. Então, nós temos aqui um estacionamento, e nesse estacionamento tem carros vermelhos, né, que são 1, 2, 3, 4 carros vermelhos. Nós temos 3 carros azuis, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carros verdes e nós temos 5 carrinhos amarelos. E aí na questão 4 fala assim, ó, de acordo com esse gráfico, há quantos automóveis no estacionamento? Então, qual é o total de carros aqui nesse estacionamento? Então, vocês vão ter que contar carrinho por carrinho e vai colocar aqui o número, tá bom? Na questão 5 fala assim, ó, qual é a cor preferida dos donos do automóvel? Qual é a cor preferida dos donos de automóvel desse estacionamento? Então, qual é a cor que mais saiu aqui? Fácil, né? Logo abaixo, da questão 5, fala assim, ó. Na escola Aprender é Legal, também foi realizada uma pesquisa a respeito das preferências esportivas dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. O resultado está registrado no gráfico abaixo. Então, nós temos aqui, ó, se vocês repararem, só tem 2 cores, né? Que é o laranja e o verde. A cor laranja está representando a quantidade de meninos e a cor verde é a quantidade de meninas, certo? Então, nós temos aqui, ó, um gráfico, né? Uma coluninha de meninos ou de menina? De menino, menina, menino, menina, menino, menina, menino e menina. Só que aqui embaixo, se vocês analisarem, tem os esportes, né? Futebol. Tem essa quantidade aqui, ó, de menino e menina que gosta de futebol. De vôlei, tem a quantidade de meninos e meninas que gostam do vôlei. Do lado, basquete, a gente tem a quantidade de meninos e meninas que gostam de basquete. Atletismo, a gente tem a quantidade de meninos e meninas que gostam do atletismo. E de tênis, a gente tem uma quantidade aí de meninos e meninas que gostam de tênis. Então, ó, de futebol, vamos ir por partes. 12 meninos gostam de futebol e 25 meninos, gostam de futebol e 12 meninas gostam de futebol. No vôlei, primeiro ano, olha só. 10 meninos gostam e 8 meninas gostam. No basquete, 15 meninos gostam
e 13 meninas gostam de basquete. De atletismo, 10 meninos gostam e 6 meninas gostam de atletismo. E o último esporte, que é o tênis, 5 meninos gostam e 9 meninas gostam de tênis. E aí na questão 6, fala assim, voltando aqui, né? Aí na questão 6 fala assim, ó, de acordo com o gráfico, que esporte é o preferido dos alunos? E aí, primeiro ano, qual é que teve mais votação aí? É o futebol, o vôlei, basquete, o atletismo ou o tênis? Depois que vocês responderam qual esporte que é o preferido, ainda tem outra pergunta na questão 6 que fala assim, ó, quantos votaram nele? Então vocês vão ter que somar. Vão ver qual é que deu mais e vai somar a quantidade de meninos mais a quantidade de meninas que gostaram aí desse esporte, tá? Muito, muito, muito fácil. Por exemplo, é um exemplo, não é isso. Vamos supor que o esporte preferido foi o tênis. E aí, primeiro ano, como que a gente faz? Então, eu teria que marcar aqui que o esporte preferido é o tênis. E respondendo a outra pergunta, né? Quantos votaram nele? Eu tinha que pegar 5 mais 9 e dar o resultado. Quanto que é 5 mais 9? É 14, né? E aí sim, essa questão ficaria completa. Então, vocês vão fazer isso, prestar bastante atenção. Lembrando que a prof deu um exemplo, não é o tênis, tá? É outro esporte que foi mais votado aí. Mas vocês vão ter que dar o nome e depois fazer a continha, né? Da quantidade de meninos mais a quantidade de meninas que votaram nesse esporte. Na questão 7, fala assim, ó. Que esporte é o preferido pelas meninas agora? Olhando somente nas barrinhas verdes. Somente nas barrinhas verdes. Qual é o esporte que deu mais aí, ó? Olhando só nas barrinhas verdes, a gente tem as meninas votaram no futebol, foram 12. No vôlei, foram 8. No basquete, foram 13. No atletismo, foram 6. E no tênis, foram 9. E aí, qual que é o esporte que elas gostaram mais? Pela votação, a gente já sabe qual que é. E na questão 8 fala assim, ó, se cada aluno votou apenas em um esporte, qual é o total de meninas que responderam à pesquisa? Então, aqui novamente, vocês vão somar somente a quantidade de meninas, tá bom? 12 mais 8 mais 13 mais 6 mais 9, né? Quanto que vai dar essa soma? Eu quero ver a continha aqui. Teve dúvida? Já sabe. Não cabe aqui? Faz a continha no caderno, tá? É fácil, fácil, fácil. Usando a cabecinha, né? E os dedinhos, fica muito fácil de responder essa questão. Isso daqui é treino, tá, primeiro ano? Por isso que a apostila tá passando as contas assim para vocês, grandes. Para vocês terem o costume de usar a cabecinha e os dedinhos, tá? Aí na página 57, que é a última página deste capítulo, fala assim na questão 9, ó. Sabrina, irmã de Gabriela, está aprendendo os números pares e ímpares. Para ajudá-la, Gabriela resolveu jogar com ela o famoso jogo, né, de par ou ímpar. Em uma jogada, a Sabrina apostou par e a Gabriela apostou ímpar. Na imagem ao lado está a quantidade de dedos que cada uma colocou. Então, uma colocou o número 2 e a outra colocou o número 3, né? E aí fala assim, ó, de acordo com a imagem, quem venceu essa jogada? E por quê? Então, quem venceu essa jogada? A Sabrina, que apostou que a soma, né, de todos os dedinhos ia dar par, ou a Gabriela, que apostou que a soma de todos os dedinhos ia dar ímpar? Fácil, né? Aí você vai colocar o nome da criança e vai me falar por que que ela ganhou. Aí é fácil. Você vai falar porque esse número é e fala o que é, se é par ou ímpar, tá bom? Na questão 10, fala-se assim, ó. Clara,
A aluna do primeiro ano fez uma pesquisa na sala de aula a respeito da matéria preferida pelos alunos e o resultado foi o seguinte. Em matemática, tiveram 9 votos, ou seja, 9 crianças gostavam mais de matemática, né? Em ciências, 8 crianças votaram, teve 8 votos. E língua portuguesa teve 7 votos. E arte também teve 7 votos. E aí, na segunda bolinha, então na primeira bolinha a gente não precisa fazer nada. Aí na segunda bolinha fala assim, ó, pinte o gráfico de acordo com o número de votos obtidos por matéria. Então o primeiro gráfico é o de matemática, o segundo é de ciências, o terceiro é de língua portuguesa e a quarta barrinha, né, é a de arte. E vocês vão pintar de acordo com os votos, né? Lembrando que cada disciplina aqui tem que ser de uma cor diferente, certo? Matemática pode ser vermelho. Vocês podem até usar, olha só que interessante, vocês podem usar até as cores aqui da nossa apostila, né? Matemática é rosa, ciências é verde, língua portuguesa é vermelho, não é assim? Ou é azul, é roxo? Eu esqueci agora. Tá bom? Pensa aí, mas não pode repetir a cor. Lembrando que matemática, eles tiveram 9 votos, então vocês vão pintar 9 quadradinhos, certo? Sempre olhando aqui do lado para ver se está marcando certo, né? Muito fácil também, vocês não precisam nem contar os quadradinhos, é só olhar aqui, ó, 9. Ah, deu aqui, ó, no topo, então eu tenho que pintar tudo isso daqui. Ciências, deu 8, ó, vamos achar aqui, 8. Segue o pontilhado e vai pintar desse para baixo, é muito fácil, né, primeiro ano? Isso também com língua portuguesa e arte. E aí, no vamos relembrar, é o momento que vocês vão ter que, é muito fácil, né? É o que vai cair, que aconteceu em algum momento desse capítulo 3. Na primeira bolinha fala assim, ó, complete os espaços com os números pares, né? De 1 e 17, né? O 1 já tá aqui, mas ele não era necessário. Então, o próximo número já coloca aí, é o 2, tá? Porque 2 é par, é o próximo. E agora, qual é o próximo número par? Usa aí nos dedinhos. Sempre contando de 2 em 2, certo? Qual é o próximo número, então? Se eu coloquei o 2, qual é o próximo número par? Ah, professora, é o 4, né? Muito bem. E o próximo número par, qual que é? Usando os dedinhos aí, fazendo ímpar, par, ímpar, par. Ah, professora, depois do 4 é o 6. Muito bem. Isso fazendo até chegar perto do 17, né? Que vai ser outro número bem próximo a ele. Qual que vai ser? Fácil. Eu vou dar a dica aqui, tá bom? Então, olha só. Nessa primeira bolinha, vocês vão começar aqui completando com o 2. E o último quadradinho que vocês vão ter que colocar aí os números pares vai terminar no 16, tá? Se a conta, vocês fizeram a conta e não deu 16, então você fez alguma coisa errada. Fechou? E aqui, na última bolinha, fala assim, ó, pinte a quantidade de números ímpares menores que 10. E aí, qual que é, primeiro ano? A gente está falando de número ímpar. Lembra quais são os números ímpares? Quais são eles? Começa pelo 1, né? E aí, depois do 1 é qual? Usa os dedinhos, tá? Então, vocês vão pintar a quantidade de quadradinhos que representa esses números menores do que 10, que são números ímpares. Eu sugiro que vocês coloquem esses números aqui, né? Esses números ímpares que são menores do que 10 e depois pinta, porque fica mais fácil, tá bom? Muito, muito, muito fácil. Feito isso, primeiro ano, a prozinha vai dar um tempo para vocês realizarem, né? Todas as questões, mas claro, primeiro vendo o vídeo. Teve dúvida, vocês já sabem, pode chamar a Pro.
tá? E depois a gente corrige no nosso grupo. Beijos, primeiro ano. Até daqui a pouco. Tchau!